Nesta aula, eu vou falar sobre a oração de perdão. Talvez essa é a primeira oração que nós fazemos na nossa vida cristã. Eu lembro a primeira oração que eu fiz, porque eu já tinha muitas dúvidas acerca da existência de Deus. Mas eu comecei a sentir aquela convicção do Espírito Santo acerca da nossa vida e entendimento que eu era pecador. A primeira oração começou assim: Deus, se existe, muda-me, porque eu não consigo mudar a mim mesmo. Aquele sentido de pecado caiu em mim e eu reconheci que eu era longe de Deus, que eu não era uma pessoa boa. Eu era pecador. Então, em desespero e com cheios de dúvidas, eu fiz aquela oração. Mais tarde, eu comecei a sentir realmente Deus é real. Até que essa foi a resposta que eu recebi. Naquele momento, não, é isso mesmo. Eu devo caminhar nesse sentido. Deus, limpa-me, perdoa-me. Oração de perdão é baseada no facto que nós podemos ser perdoados. Que é só Deus que perdoa os pecados. Só Deus é capaz de limpar o pecado da nossa vida. Porque o pecado criou uma brecha. Criou um abismo. Separou-nos de Deus. Sem Jesus não há caminho para Deus. Não. E eu tentei muitos caminhos diferentes. Eu tentei Islão, eu tentei budismo, eu tentei um certo esforço próprio, misticismo, várias formas. Eu tentei de melhorar a mim mesmo, mas sem efeito, porque ninguém chega a Deus se não for por Jesus. E Hebreus 9:14 termina esse versículo com essa frase: sem derramamento do sangue não há remissão. Então, pecado tinha de ser pago, tinha de ser resolvido. Não é somente um perdão e dizer, tá bem, ok, eu vou dar mais outra oportunidade. Não. Houve uma razão que o pecado tinha dominado sobre o homem. E que o inimigo, que é o príncipe dessas trevas, desse ambiente do mundo que governa através do poder do pecado. A Bíblia fala que essa é a lei que está dentro dos membros do nosso próprio corpo, nossa própria vida. Tinha de ser pago, tinha de ser resolvido. Não podia ser somente tapado, mas tinha de ser removido. Por isso, Hebreus 9:14 diz, sem derramamento do sangue, não há remissão, não há limpeza, não há pureza, não há santificação, não há ligação com Deus. Então, a oração de perdão é baseada naquilo que Jesus fez por nós. É baseado no derramamento do seu sangue. O entendimento que sem esse derramamento não há perdão. E sem perdão não há remissão. E pecado continua. E nós temos que pagar o salário deste pecado, que é morte. Jesus, naquela oração, Pai Nosso, ensinou-nos assim. Diz em versículo 12, perdoa-nos dos nossos dívidas. Essa dívida é aquele pecado. Pecado não somente original, que iniciou-se com o pecado de Adão e Eva, que foi transmitido ao longo de gerações, de uma forma biológica e espiritual, mas também pecado. Por causa daquela natureza pecaminosa, nós pecamos com a nossa própria livre vontade. Então, não somos culpados não somente pela natureza pecaminosa que existe dentro dos nossos membros, mas pelo pecado que nós fazemos com a nossa própria vontade. Então, o pecado tem que ser resolvido, tem que ser tirado. E só através do derramamento do sangue. E essa oração não é somente pedir perdão,
Porque mesmo nessa oração do Pai Nosso diz, perdoa-nos. Então não é somente, mas é uma declaração. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar. Então, perdão é a confissão dos nossos pecados. Resulta quando nós... E confissão significa dizer a mesma coisa que Deus diz. Não começar a mudar a gravidade da situação por palavras como eu fiz um erro, enganei-me, não era bem assim. Não é tentar desculpar nem guiar a situação, mas assumir a responsabilidade. Eu pequei. Eu que fiz mal. É o meu pecado. E a Bíblia diz, quando confessamos, quando declaramos que somos pecadores, que nós pecamos, então libertamos perdão. Porque Jesus já derramou o seu sangue. E o seu sangue já está ali como um argumento contra o inimigo. Mas nós temos que assumir essa posição. Eu lembro quando eu era jovem, eu fui preso por possessão de drogas. E eu sentia que eu podia levar essa situação para sair da cadeia mentindo. Até que o juiz, eu estava ali naquele tribunal, o juiz mandou-me ler aquele processo contra mim e descobri que não somente a droga que eu tinha estava assim no chão, assim, mas também estava no meu bolso. Então eu não podia mentir. Eu confessei. Confessei, não, o senhor juiz, a droga pertence a mim, eu fiz mal, perdoa-me. Eu sou culpado. Aquele juiz, de uma forma muito paternal, olhou para mim e disse, filho, porque tu confessaste, não tentaste enganar, nem dizer qualquer mentira, eu vou dar outra oportunidade. Eu vou te perdoar desta ofensa. Não era cristão. E foi antes, algum tempo antes que eu recebi Jesus, mas naquele momento mudou a minha vida. Eu podia ser preso durante 5 anos, eu podia estragar completamente a minha vida, mas através da misericórdia e do juízo, através do perdão, a minha vida foi mudada. Antes que nós entramos em outras áreas, eu quero que nós focamos na importância deste tipo de oração. Não tenta de encobrir pecado, não tenta de somente esconder aquilo que está a fazer, pensando que não se importa, não estou a magoar ninguém, ninguém sabe, mas Deus sabe. E quando existe pecado, há brecha. O relacionamento é quebrado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquilo que eu tenho ensinado em outros seminários, e vocês podem ver o seminário sobre guerra espiritual e ver mais em pormenor desta área, mas eu só quero falar que esse derramamento do sangue não foi somente uma vez, mas foi 7 vezes. 7 vezes para tocar áreas específicas na nossa própria vida. Primeiro foi no jardim de Getsemane, em que naquela angústia ele suava sangue, o sangue caiu no chão naquele tempo. Foi a noite em que foi traído. Então aquilo foi para apagar toda a traição, todo aquele sentido de rejeição pelos seus próprios amigos. Foi também através de chicote
em que, como 1 Pedro 2:24 diz, pelas suas pisaduras, aquelas chicotes, aquelas marcas, aquelas feridas, nós fomos sarados. Então resolve também a consequência do pecado que resulta em doenças. A coroa de espinhos também causou mais um derramamento do sangue. E essa quebrou aquela maldição sobre a terra. Acabou com pobreza e a falta de mantimento. A barba foi arrancada. E essa fala da nossa própria imagem. A baixa autoimagem é a consequência do pecado. Porque Deus criou-nos na sua imagem. E Ele quer que nós sejamos restaurados e ser pessoas dignas, pessoas íntegras, pessoas santas, tal como Ele é santo. Os mãos foram também pegados e sangue também correu. E as mãos que falam da violência, falam da condenação, falam da culpa, sentimentos de culpa. E graças a Deus, essa também foi resolvido. Os seus pés foram pregados e sangue novamente correu pelos seus pés. Fala da direção, falta de direção. Fala de ser oprimido na nossa caminhada, nossa vida. E depois, no final, o seu lado foi lançado. Correu água e sangue, que fala de um coração quebrantado. Deu a sua vida para nós. Então, esse derramamento do sangue é o nosso testemunho contra o inimigo. Porque pela sangue de Jesus, nós quebramos todo o argumento contra nós. É a nossa única base de ficar perante o Senhor sem culpa. Completamente justificada, completamente limpo de pecado. É pelo sangue de Jesus. Não, quando nós declaramos que é nosso testemunho, o que o sangue de Jesus fez por nós, nós estamos a derrubar as forças do maligno. Então essa oração, essa parte da oração do Pai Nosso nos perdoa. Nos perdoa. E depois logo Ele junta mais uma frase a nos perdoa para como nós perdoamos. Porque tal como nós fomos perdoados, nós podemos perdoar os outros. E quando nós perdoamos os outros, é como estamos a dizer ao inimigo, eu não vou entrar neste negócio. Eu não vou guardar sentimentos de rancor, nem ressentimento, nem ódio contra ninguém. Porque eu fui perdoado muito, eu vou perdoar os outros das coisas pequeninas que não têm importância. Os meus pecados foram perdoados e eu sou uma pessoa justa neste momento. Não por as nossas obras, não por aquilo que eu tenho feito, mas por aquilo que Jesus fez. Por isso eu vou livrar as pessoas daquilo que eles me devem. A nossa declaração deste tipo de oração é declararmos a nossa redenção. Nós declaramos também a remissão dos nossos pecados. Nós declaramos que Jesus tirou os nossos pecados. Nós declaramos que temos comunhão com Deus e uns com os outros. Nós declaramos que somos justificados por Deus. A justificação é feita como nunca temos pecado. Esse é o significado. É tremendo. E também declaramos que somos santos, a santificação. Espírito, alma e corpo. Nós declaramos isso. Quando nós perdoamos, há vários benefícios quando nós fazemos isso, porque essa oração é muito importante. Eu não quero que essa seja somente a tua primeira oração, mas seja uma oração contínua, que todos os dias que tu vivas com limpo, sem ofensa, sem guardar qualquer coisa no teu coração contra alguém.
Viva-se neste ambiente de liberdade. Porque nós vamos ser perdoados à medida que nós perdoamos os outros. Essa é sério. Não é? Nós precisamos viver nesta liberdade contínua. Essa anula todo o argumento que o inimigo tem contra nós. Aquilo abre os céus, dá-nos acesso. Nós podemos chegar com ousadia ao trono de Deus, porque não há nada para nos impedir. Perdão dá-nos acesso a Deus. Perdão também é o resultado do arrependimento, da conversão. Porque não é fazer a mesma coisa vez após vez. Perdoa-me. Não, eu vou confessar e depois eu vou ser perdoado e vou pecar e depois é um negócio, não. Não tome isso no ânimo leve. Porque o nosso pecado é que matou Jesus. Então, tem que ser acompanhado com arrependimento. Em que nunca mais. Arrependimento é uma viragem de direção. É uma mudança da mente. Não, eu não vou fazer isso mais. Nunca mais. É aquele arrependimento. É a conversão. É a mudança do estilo de vida. E esse é o início de tudo. Por isso eu vejo essa oração, né, de perdão como algo tão importante. É algo que nós devemos fazer dia após dia. Deus te abençoe.